Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade do Gama. Boa tarde, meus amigos professores, alunos, pessoal da vigilância. Um abraço para todas as merendeiras, merendeiros. Também para a galera que cuida da faxina das escolas. Mais um podcast dos diretores. Hoje nós vamos fazer assim, mais um podcast dos diretores. Val, vamos aí, todo mundo. Val, Mais gente. um podcast dos diretores chegando na sua telinha para você acompanhar a vida do diretor. E a pergunta que fica é, afinal de contas, como pode um diretor viver fora da realidade do contexto escolar? E será que o vice-diretor, ele também é um diretor? Todas essas perguntas nós vamos responder hoje com os nossos convidados. Professor Alexandre, diretor do CF4, e o seu fiel escudeiro, seu grande amigo, parceiro, Helder Justo. Não é verdade? Ao meu lado, professor Sebastião Anselmo, boa noite. Boa noite, Heitor. Como é que você tá? Obrigado, demais. meninos. Esse aqui é o programa preferido de sexta-feira. Vocês vão sextar com a gente depois da nossa conversa. E aí a sexta-feira de vocês já pode começar. Como o Tom falou, cara, é um prazer estar com vocês aqui. Hoje o CF4 com o diretor e vice-diretor. A gente não pode esquecer quem? Claro, o mais importante de todos, que sem ele a mágica não acontece. Enio. Boa noite, Enio. Saraiva. Aí. Gente, vocês já viram que o Enio apareceu rapidão, né, cara? Então, cumprimenta, né? O Enio tá ali só apontando. Como o Tom falou, a gente tá aqui hoje com o Alexandre, com o Helder, diretor do CF4. E a gente vai deixar eles se apresentarem. Pra quem não sabe onde é o CF4, fica onde o CF4? CF4, para quem não chegou no CF4 e ainda está lá na 29/33, lá do setor leste, é uma escola de comunidade bem conhecida ali. Quem conhece a Feira do Goiano, estamos do lado da Feira do Goiano, do Posto 4 também. Um abraço para o pessoal lá do Posto 4. E eu sou Alexandre, né, estou como diretor do CF4 desde 2017. Né, venho nessa correria lá no CF4 até agora. Obrigado pela oportunidade, né? Eu sou o Helder, estou lá na vice-direção do CF4. Né? A gente é vizinho de uma feira lá, então assim, é muito conhecido. O pessoal conhece a feira, falou da feira, falou do Morro da Antiga Sabe, lá da galera mais antiga. Esse aí conhece. só pra galera antiga O mesmo. pessoal conhece lá a Morro? escola. Morro da Sábia, porque onde a feira antigamente era Sabe, né? Antiga sabe. É difícil. Tem umas fotos antigas, aí tem um morro, né? A Gente, galera ficava ele lá tá em falando de cima. muito tempo tempo. atrás. Mas Muito olha tempo só, atrás. É um conhecimento que eu não tinha. Tu não É, conhece daí- o CF4, não? Não, CF4 eu conheço porque eu tô toda semana eu tô nessa feira do Goiano. Quiser me encontrar ou sexta-feira à noite. Agora não mais sexta-feira à noite porque eu tô no podcast, mas sábado pela manhã eu tô lá, certeza. Agora o Morro da Sábia eu não conhecia. Não, eu também sabia que era antiga sabe, mas o Morro Morro da da Sabe. Sábia. É porque o CF4 tinha a SAB que fazia abastecimento dessa região, Sim. principalmente para servidor público na época, ela ficava em cima de um morro. Né? Quando foi desativada a SAB, tiraram essa estrutura, mas ficou o morro. Então, a escola ela não enxergava do outro lado da quadra, você só enxergava o morro. Pô, aí, Né? coisa eu não sabia disso. E aí o pessoal conhecia muito em relação ao Morro da SAB. Como naquela época essa comunidade estava muitíssimo complicada, então quando os meninos saíram da escola já tinha um bocado de gente lá em cima do Morro da SAB para poder criar desavenças, esse negócio de tempo. Era outro tempo de escola. Seria o quê? Década de 80? Final da década de 80, 90, 95, por aí. Ah, então não tem. Eu conheço por tem, fotos. É, as fotos tem que lá na tempo. escola. Pois é, Eu depois a vou gente- lá ver essas fotos, É. porque, ó, que coisa interessante. Histórias do Gama. Eu não sabia que tinha um morro. Eu sabia que existia a SAB, mas eu não sabia que tinha O Morro da lá. SAB. Quem é daquela comunidade ali, quando fala do CF4, com certeza lembra do Morro da SAB. Eu cheguei ali em 95. Era isso que eu queria saber. Eu cheguei Quando ali você em chegou? 95. Né? Quando eu entrei para a Secretaria de Educação, eu já fui para aquela escola. Então eu cheguei lá em 95 e estou lá até hoje. Caracas. Né? 30 anos de escola. Inclusive eu trabalhei aqui também, Aqui no 102? no 102, né? Em 93. Então você já está na Secretaria de Educação há um tempo considerável, né? Estou fazendo 30 anos de secretaria
Agora. Agora agosto, setembro. Porque para trás não vai contar, porque eu era contrato. E aí, para mim, também não valia muito a pena, porque eu estou fazendo o tempo certinho agora, de qualquer forma. Não, né? você vai completar o tempo como efetivo. Com idade, com tudo agora. Tudo agora. Meu Entrou na Secretaria de Educação com quantos anos, mal pergunte? Com 25. 25 anos, aí vai completar os 30 e tudo mais. Exatamente. Gente, a gente já recebeu alguns diretores aqui, o Jorge, a Rosilene, um pessoal que está com... Não é velho, mas está com idade de aposentar. E já pode, caso queira, se aposentar. Você pensa em se aposentar ou você pensa em dar continuidade até o final da sua gestão, Abono de 2027? permanência. Eu venho trabalhando isso, inclusive quando a gente vai formar essa parceria, eu converso muito com o Helder em relação à minha ideia de aposentar. Né? Então tenho esse pensamento. Na verdade, meu tempo ele só bate em outubro. Né? Em outubro é que chega realmente... Os 30 anos. Os 30 anos bateram antes, mas a idade bate em outubro. Ah, entendi. Né? Então, em outubro chega realmente o meu Mais tempo. uma primavera. Né? A gente deve atravessar esse ano e a gente está batendo bola para entender como é que fica, como é que vai deixar de ser. Mas a minha ideia é realmente aposentar. Entendi. Você tem se preparado? Tenho me preparado, mas nunca está preparado Eu não tô nem falando, eu nem tô falando financeiramente, eu digo, né, o psicológico. Sim. É porque a gente comentou num episódio, né? Qual foi? Foi o da Rose, Érica, né? foi o da Érica, Érica. né? Que a gente às vezes nem se prepara. Quando a gente vê, Já deu foi. tempo, aposentou e a gente. E agora? Aí é abono de permanência. E a gente tem que, né? A gente nunca parou pra pensar. E aí, sabe o que é legal? 30 anos na mesma escola. Você tem alguém que sabe falar CF5, 30 anos CF4, na desculpa mesma lá. escola? Na mesma escola. É o Alexandre. Não, aí conhece cada, Todo mundo, cada cara. palmo, ele sabe. O ali. interessante de ficar 30 anos na escola é que você compreende que, quando eu falo assim, que o CF4 é uma escola de comunidade, é porque, às vezes, a avó estudou lá, a mãe estudou lá, o filho está estudando lá, então a comunidade toda estudou naquela escola. E você consegue reconhecer algumas vezes, né, a característica da família. Ah, vem tal aluno veio para cá. Quando a gente vê o sobrenome, a gente fala, opa, eu conheço esse sobrenome. Esse Então eu sei qual é a característica do aluno que está chegando ali. Você já passou em quantas gerações, mais ou menos? Vou fazer igual, né? Hoje você tem neto, cara, de aluno seu, eu trabalhava lá à noite. Hoje não tem mais noturno, mas lá já teve noturno. O meu grupo à noite era formado por pessoas bem mais velhas do que eu na época. Aham. Então, quando um aluno chega assim, você deu aula para minha avó, ou você deu aula para minha bisavó. Não, aí... Parece brincadeira, mas quando eu tava lá Quero EJA, né? lá no CF4, em 90 e... No ano 2000, a gente trabalhava, eu tinha aluno que tinha 50 e poucos anos. Naquela época. Aí você faz uma escadinha de 50 e poucos anos naquela época e você vai entender que ele já é bisavô. Nossa, gente, que incrível, né? Você já tá pensando em se aposentar? 2050. 2050? Já fez os cálculos? Você chegou lá quando no CF4? Então, eu hoje tô com 35, acho que eu vou fazer 35, né? Tô com 34, eu entrei na secretaria em 2014 e eu entrei no 15 na época lá com a Ana Ellen, né? Trabalhei lá, no final do ano tentei o remanejamento para voltar lá, não consegui, fui pro 10, trabalhei um ano lá com o Jorge, né? Um ano muito bom. E aí, só que eu fui temporário, né? Eu não fui definitivo lá, não fui via remanejamento. Aí no remanejamento, 2015 para 16, eu encontrei uma vaga, tinha uma vaga no CG e uma no CF4. Eu falei, não, vou pro CF4. Aí eu coloquei o CF4. E assim, eu tenho uma ligação muito grande com a Ulingama, eu gosto muito de competição, então eu tô muito envolvido. Você é professor de educação física? Sou professor de educação física, isso. Eu tô muito envolvido com esse negócio de jogos. E aí a gente vai observando, né, as escolas que têm mais esse movimento esportista. E aí o CF4. Eu falei, não, vou pro CF4. Fiz lá o remanejamento pro CF4. E o engraçado é que o Rogério iniciou a parceria junto com o Alexandre, né? O vestido que era de educação física também. Era de educação física também, né? Aí é um fato curioso que eu acho que eu nem comentei com o Alexandre, né? No dia que saiu lá o resultado do remanejamento, eu vou pro CF4. Aí teve um jogo. Na época eu tava junto com o Haroldo lá no 10. Aí Haroldo é o Haroldo vice-diretor do CF11, Isso, né? a gente trabalhou junto lá no
no 10. Aí a gente foi pro jogo, aí eu encontrei o Rogério, né? Eu acho que tinha perdido o jogo, tava aqui, né? Aí eu cheguei lá, e aí, Rogério, tudo bom? Ele, opa, tudo bem? Você é do 4, né? Sim, tô indo pra lá. Aí, beleza. Virou as costas e saiu. O Rogério, ele é muito Rogério, carismático. ele Ele é muito carismático. Um abraço, viu, Rogério? Ei, Rogério. Rogério, aquele abraço. Tá na Unieb agora. Aí na hora eu pensei, eu falei, caraca, tem algum professor lá, eu tô indo tomar a vaga desse professor, ele não quer lá. Eu falei, não, beleza. Fui ver se ainda dava pra mudar, vou tentar lá, mas aí o que eu fiz? Falei, não, tudo bem. Aí num outro jogo, depois que a gente continuou nas competições, eu encontro o Rogério no Aí jogo. você... Né? Não, eu encontrei, eu fiquei assim, eu falei, ixi, olha, ele Vou veio. nem falar com Ô, Helder, pô, cara, tu vai gostar muito da escola, a escola é maravilhosa, tem 2 quadras, essa escola é muito bacana. Aquele dia lá era jogo, era correria, buscar menino, trazer menino, que é a nossa correria, né? Desculpa aí, eu falei, beleza, agora eu vou pra lá. Agora eu vou tranquilo. Você ia de toda forma, né? Vamos falar a Não, verdade. não tinha Você já como. tinha feito Não tinha remanejamento. como não ir, né? Tu é professor de quê, Alexandre? De matemática. Das exatas, educação Física e matemática. Só uma observação, quando ele falou em 2 quadras não cobertas. Vamos chegar lá nesse. Vamos deixar só pra marcar aqui. Aqui tem quantas quadras? Aqui tem 5. Não cobertas. Não cobertas? Não cobertas. Opa. 7 e 6 tem 2 quadras. Não cobertas. Não cobertas. Pois é, aí em relação à questão da gestão, eu entrei lá, trabalhei junto na época, o Alexandre estava na coordenação, né? Então acompanhei todo esse processo da entrada dele na direção, ele junto com o Rogério apoiando. E aí foram desenrolando os anos aí, em 2018 eu entrei para a coordenação pedagógica, né? E eu fiquei lá naquele período da pandemia na coordenação, continuei na coordenação. E aí chegou o momento dessa última eleição, aí o Rogério falou, acho que o Alexandre pode falar melhor aí. O Alexandre me fez o convite. Aí a gente bateu um papo, conversou, aceitei o convite e a gente tá lá. Aí eu tô na vice-direção desde o ano passado, né? A gente fazendo essa parceria. Muito bom. Bom demais. Na verdade, o Rogério, ele chega pra mim e fala que queria procurar outro caminho, que estava tinha muito tempo ainda na secretaria, queria observar, andar por outros caminhos. E ele que fala, não, observa o Helder. Né? Foi o Rogério, que fala, que observa recomendou o Helder. É claro que o Helder já tinha se mostrado na coordenação, e é uma coisa que a gente faz muito lá na escola, né, em termos de direção, já tem um bom tempo que a gente faz isso. A gente vai levando as pessoas para a coordenação, conforme as pessoas vão se identificando com a coordenação, vão se identificando com esse tipo de trabalho, a gente começa a mostrar uma possibilidade em si. E se fosse a direção? Né? E se fosse a direção? Porque eu acho que aí a pessoa começa a compreender exatamente o que é o CF4, como é que aquela comunidade funciona, como é que ela deixa de funcionar. E eu acho que é um caminho bom de crescimento dentro da escola para que a gente possa não criar planos novos, mas fazer planos novos acontecerem a partir daquilo que já foi construído. Então, quem está lá dentro consegue visualizar melhor e entender melhor o que está acontecendo. Então, é o nosso caminho que a gente pensa. O CF4 ele tem a mesma característica do 7-6, é uma escola de bairro. Então, quem está lá é o neto, aí deu aula pro pai, deu aula pro avô. É diferente que a gente sempre fala que cada escola tem sua especificidade. O Tom atende todo mundo de todos os cantos do Gama. Aqui é o vem quem quer. Porque é perto da rodoviária e lá o CF4 acho que tem a mesma característica do 7-6. É o pessoal lá daquela área, daquela região. Uma escola bem de comunidade mesmo. Muito e eu tô gostando muito. A Juju tá estudando lá. A Juju tá lá, eu coloquei lá no 6º ano. Tá lá Tá todo dia de arrebentando. manhã, eu vou lá, deixo ela, vou buscar. Tá gostando, me deixou doido com essa camisa do Interclasse aí. Fiquei doidinho com a Juju. Tá tendo Rapaz, interclasse isso é- agora lá? Hoje é final nesse momento. Tá Gente, eu acontecendo agradeço lá, gente. demais. Obrigado Olha por vocês isso. terem vindo. E a lá, escola é deixado- excelente, eu recomendo. Cara, a gente agradece muito a visão de outros diretores de como o CF4 tá se Você fazendo. o pai de um estudante seu tá aí Sim. elogiando vocês ao vivo aí. E você não sabe a responsabilidade, cara. Quando esse camarada fala que vai colocar a menina lá, eu falei assim, meu filho também estuda lá. Né? E eu não colocaria meu filho se eu não entendesse que a escola não era boa. Meu filho estuda lá, tá no oitavo ano. Né? Mas assim, é diferente eu colocar meu filho lá e o outro diretor chegar e vou colocar minha filha aqui. Por mais que eu acho que a gente tem um bom projeto, que a gente venha trabalhando e buscando realmente promover a aprendizagem, sempre dá um friozinho na barriga. Pô, meu colega vai colocar o filho dele aqui, pô, a gente tem que mostrar trabalho, tem que mostrar pra onde veio. Que legal, Eu que tô bacana, adorando, hein? cara. A Juju tá gostando demais. Eu tenho só elogios. Eu mandei a Juju tomar uma advertência.
Ela esqueceu o chaveiro, aí eu falei, Marli, aquele abraço. Ana Júlia Bezerra, sexto ano D, advertência sem carteirinha. Se todo pai fosse assim. Eu não tenho problema com isso não, gente. Mas é porque ele calça o sapato, Não né? é? Ele sabe onde é que o calo aperta. Não alivio de jeito nenhum. Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa, já que tá os dois aí juntos. Vice-diretor, ele é diretor também? E aí? A gente tá falando de quê? Tá falando do adicional que o Francisco falou, né? Que tá muito bom. A gente tá falando do trabalho. A gente tá falando da carga, da responsabilidade. Não, eu costumo pensar que o vice-diretor, ele movimenta a escola. Ele faz a escola se movimentar. Ele que para, observa, vai colocando umas pecinhas no lugar. O diretor, ele fica mais observando, compreendendo o que está acontecendo e solidificando, fazendo que aquela coisa realmente aconteça. Dando possibilidades para que Exatamente. Mas assim, a grande movimentação da escola, se a gente parar para observar, o vice-diretor está sempre com os tentáculos dele. Ele vem aqui maestrando, fazendo não sei o quê, e a gente fica de lá. De repente ele chega com algumas ideias, né, nada ortodoxas e fala assim, e se? Aí tu olha pra cara do vice-diretor, né? E se? Aí você olha pra... Cara, isso não dá certo. Mas pensa aí com carinho, que tu começa a pensar. É uma das coisas que eu odeio. Quando ele chega pra mim e fala assim, Alexandre, e se? Eu falo assim, não, cara, não continue. Pare, não fala. Aí ele vai e fala. Né? Aí pronto. E aí depois que ele coloca a coisa na cabeça, você começa a pensar, já era. É isso mesmo, Helder? Assim, eu acho que é importante a parceria, né? A parceria faz muita diferença, porque vocês aí que são vice-diretores, quando você sai, a escola, e tem que sair o tempo todo, né? O diretor, mais do que o vice-diretor, tá saindo o tempo todo. A escola fica lá e normalmente aos cuidados, né? Pelo menos a nossa característica lá, os cuidados da vice-direção. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente precisa muito também, assim, falando do lado de quem está na vice-direção, a gente precisa muito do diretor, porque chega um momento ali, assim, eu tô com 1 ano e meio de experiência, então tem coisa que aparece lá na frente que eu falo, cara, como é que resolve isso aqui? Aí eu ligo pro Alexandre, então assim, essa parceria é muito importante e, assim, é o que conta, né? Você trabalhar junto, muito trabalho, muito serviço, vocês também falaram, assim, do elogio à escola, né? Vale lembrar que a escola é composta por um grupo, né, completo. Tem professor, tem todo mundo que a gente cumprimentou no início, né? Mas assim, é um grupo muito grande que se o grupo não abraçar a ideia, nosso trabalho fica um pouquinho dificultado, né? Então assim, é muito importante o trabalho de parceria e também conseguir um grupo como o nosso, né? Vale o elogio aqui, igual você está passando para a escola, a gente repassar para o nosso grupo, a gente tem um grupo muito bom. E isso faz total diferença, né? Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar, você pegou aquele processo que era a direção indicada, o diretor era indicado pelo GDF, ou você já faz parte dessa nova leva aí da gestão democrática? Não. Eu já sou parte da gestão democrática, né? Foi eleito em 2017, a direção anterior foi eleita, antes era a professora Val. A professora Val ainda pega uma parte dessa indicação, então quando ela chega lá para ser diretora, ela foi indicada até por causa de um problema que teve interno lá na escola com a direção. E aí ela entrou como interventora, foi indicada, e depois ela vai ser eleita. Né? Então, assim que começa toda essa parte da gestão democrática, ela é eleita e continua sendo eleita até 2017, quando a gente vai para a direção. Aqui também, cara, um grande abraço a professora Val, minha amiga do coração, né? Abraço de verdade. Foi dessa forma que eu estou conversando em relação a ele. Ela chegou para mim, eu estava na coordenação, a gente vinha construindo uma ideia diferente do que a gente entendia ser educação para esse novo momento. Vivemos estudando toda a comunidade do CF4, estudando como funcionava a prova, como funcionava tudo, e chegamos e desenvolvemos uma ideia do que a gente pensava sobre educação para aquele momento. E dentro disso aí, a professora Val chegou para a gente e perguntou, olha, eu vou me aposentar, vocês gostariam de assumir a direção? E a partir daí a gente pegou
começou a trabalhar, entender o que que era a direção, e ela literalmente, ela estendeu, ela pegou na mão e foi mostrando pra gente, aqui, olha isso aqui, olha pra cá, faz assim, não faz assim, cuidado quando você passar em tal lugar, porque senão, né, não vai ser legal. E ela literalmente entregou a direção na nossa mão e se aposentou. Então foi muito bom e é dessa forma que a gente pretende também fazer, né, para a próxima pessoa que resolver ficar na direção. Eu trabalhei com a avó em 98, na Ocidental, no estado de Goiás. Tem tempo. Para quem ainda não, para quem está assistindo que não é da educação e não sabe o que é gestão democrática, os gestores são eleitos pela comunidade escolar. Tem a comunidade escolar, os professores, os servidores da casa de assistência, os pais e, no caso de vocês, os alunos acima de 13 anos que podem Exatamente. votar. Aqui no C2 todos os alunos votam. Lá no SED 6, os alunos do ensino médio votam porque o do Fundamental 1 não, não vota ainda, né? De primeiro a quinto ano, mas é pais, alunos e servidores da escola. E aí tem aquele percentual de votos. Mas o mais interessante, cara, que dessa conversa aqui com a gente, é o Alexandre tá há 30 anos na mesma escola. Isso aí me É acende. patrimônio, Não, e patrimônio. me acende a seguinte ideia. Hoje em dia, eu falo lá pela escola e tá tendo uma rotatividade muito grande de professores na escola. O Alexandre tá lá há 30 anos. E assim como ele, teve muita gente. A Vanilda também, né? Chegou lá, Vanilda. só trabalhou lá. Então, assim, quando você tem muito tempo na escola, você acaba criando um carinho, você acaba criando um vínculo com a escola. Uma Aqui no 102, identificação muito aqui grande, no né? 102 tem muita gente também antiga, desde a época que eu trabalhei aqui até hoje, os caras estão aqui. Lá no 76, lá no ensino médio do 76, eu falo que eu sou o decano, que eu sou o professor mais antigo, porque quem estava lá antes de mim ou aposentou, ou entrou no remanejamento e saiu. Então, assim, hoje eu sou. Então a gente acaba tendo essa questão de ter uma identidade com a escola. Hoje eu falei, sempre falo que tenho alunos hoje trabalhando como professores, que foram meus alunos, e a gente criar essa identidade com a escola ajuda e muito o nosso trabalho, porque você imagina só, você monta um projeto para a escola, e aquele projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Só que como a gente, infelizmente, quando eu falo infelizmente, é porque a gente tá com necessidade de ter concurso, vamos lá olhar para a Sim. câmera, né? Sim. Tá com a Sim. necessidade de recompor os quadros. Nós temos muitos professores excelentes que estão de contrato, mas a gente O Enio. espera o Enio, ó. O Enio tá Ótimo esperando. professor. Não é que ele não vai passar. É só ter o concurso que ele passa. Então assim, a gente Mas tem, tem um concurso. nós temos É. vários professores excelentes que estão contratados, que são ótimos professores, ótimos. E aí a gente acaba que a gente não consegue, às vezes, dar continuidade. Por quê? Porque hoje ele está numa escola, amanhã ele está em outra escola. E por quê? Porque não está tendo concurso. Quanto mais. E a gente precisa de gente para pagar nossa aposentadoria, né? Com certeza. Com certeza. Eu preciso de gente para pagar a minha aposentadoria. Mas quando a gente tem essa construção na escola, de estar há muito tempo, a gente tem essa identidade. Eu sempre brigo que o N que eu tenho lá na escola também tem um N. O N é professor do ensino fundamental. Eu digo que ele está no SED 6 desde 73. Lógico que não é desde 73. Mas ele está na secretaria, se eu não me engano, acho que ele me falou que é desde 94, na mesma escola. Era na escola classe 13, que era onde é o jardim, e aí eles desceram pro 76. Foi quando o 76 acabou virando 76, que era 104. Então, assim, ele tá igual a você, Alexandre. Sempre trabalhou na mesma escola. E aí ele tem a voz, né? Ele tem hoje alunos que são netos dos alunos dele. Aí um dia, ele fica bravo quando eu falo isso. Encontrei uma senhora lá. Ai, o Enio ainda tá aí, ele é tão charmoso. Aí eu, Olha, Não, ele foi meu professor. Ele fica bravo quando eu falo isso. Aí eu falo, tá vendo como é que é? Isso que é bom, porque você criou um vínculo. E quando você sair de lá, Alexandre, a gente espera que você não saia por agora, a bonzinho de permanência, fique mais um pouquinho. Você construiu a sua história dentro do CF4.
Alexandre, você tá novo, você tá jovem, cara. Você aguenta ainda muitos anos. A gente se encontra em show de rock and roll, pô. Mas é. É, Mas não, show de rock and roll não tem idade, A né? gente se encontra em Você show não vê de rock agora, and ó, roll, pô. né, Ozzy morreu novinho. Novinho, o Ozzy. é. 73. O Ozzy 76. viveu foi muito, o Ozzy. Acho que não dá pra comentar sobre o Ozzy, não. Caraca. Eu assisti o Back to Begin. Comprei lá o On Olha Demand, fiquei lá no sofá de casa, assistindo ao vivo, assim, cara. Ele ainda mandou muito ainda. Sim. As 4 músicas que ele tocou da carreira solo e as 4 que ele tocou do sábado foi emocionante. Eu fiquei emocionado, velho, quando vi que o Ozzy morreu. Mas vocês estavam falando do contrato temporário. É muito interessante isso. Tem muitos professores de contrato temporário que várias vezes puderam escolher para ir lá para o CF4 e eles ficaram voltando para o CF4. E depois eles foram chamados no concurso. E estão trabalhando lá com a gente agora. Né? Então eles estão fazendo eu acredito que o CF4 contagiou eles. E eles estão lá já há um bom tempo, né? Um tempo já de contrato temporário e agora construindo uma carreira dentro do CF4 como sendo concursado. Eu acho que vale muitíssimo a pena. É, professora Vanilda, professora Ivanete, Poliana, Patrícia, Poliana foi a vice, não foi também? foi nossa supervisora Foi pedagógica. supervisora, né? Nossa supervisora pedagógica também está lá na construção desse plano de mudança que a gente teve para o CF4. Mas o importante que eu acho desse pessoal antigo é essa visão de escola e de comunidade, que a gente consegue bater o olho e falar, opa, por aqui não dá, por aqui é possível, não, faz dessa forma, não faz de outra forma. Por quê? Porque a gente conseguiu compreender como é que a comunidade ela se modificou. E falar em comunidade, a gente, assim, o tempo que eu tenho de escola. O CF4, quando eu cheguei lá, o pessoal falava que o CF4 era uma escola violenta. Era a fama do CF4. E uma fama que é colocada numa escola, ela fica por Por muito muitos tempo. anos. Mas muito tempo. 20 anos depois que eu já estava no CF4, o pessoal ainda falava de fatos que aconteceram há 20 anos atrás, como se tivesse acontecido no ano passado. Ah, mas no ano passado. Não, isso não aconteceu no ano passado. Ah, então foi no ano atrasado. Não, isso não aconteceu no ano atrasado. Na década de 70. Isso foi, né, antes de eu chegar aqui nessa escola. Não, não foi. É muito forte. Agora que a gente está conseguindo, né? Nesses últimos 10 anos, é que a gente está conseguindo mudar essa característica e fazer com que a comunidade compreenda quem é o CF4 hoje, como que ele funciona. Você sabia que isso é algo que eu prezo muito pela autoestima do estudante? Porque eu acredito que a autoestima ela vai reverberar diretamente numa avaliação externa. Então, se o aluno ele está lá e ele entende que ele está num contexto violento, ele acha, pelo fato dele estar inserido lá, que ele é aquilo que ele merece, um contexto violento. E pelo fato dele estar lá, não, eu sou de uma escola que é violenta, ele começa a achar que ele não é tão bom quanto alguém que está numa escola que tem uma fama, uma boa fama. E isso impacta. Quer ver uma coisa interessante que você falou? A gente tinha algumas grades na escola e até no teto. Uns alambrados, fechava aqui, fechava ali. E quando a gente entrou, a gente entendeu que aquilo ali era muito agressivo. Muito agressivo. Eu falei, pô, vamos tirar aqui esse negócio, colocar uma gradezinha aqui normal, baixa, né? uma Normal, uma cerquinha. cerca normal, só para conduzir, fazer. Ah, não, mas os meninos vão pular para o outro lado. Eu falei, eles não vão pular para o outro lado. Por que eles não vão? Ah, eles vão porque eles não vão pular. Por quê? Porque eles sabem que não deve passar para o outro lado. E se ele pular, a gente só vai falar para ele, olha, não pode pular. E a partir daí ele não vai pular. E pronto, a gente mudou toda uma perspectiva em relação à nossa comunidade. Simplesmente falou para o menino, olha, você não pode subir. E os meninos não sobem, e os meninos não passam, e os meninos... Né? E quando passa como malcriação de menino mesmo, que acontece em qualquer lugar, um menino apontando, mas não dá aquela ideia de que não tem como, eles vão fazer, eles vão acontecer. É aquele assim, eu duvido tu pular. É mais ou menos. Eu duvido tu pular, moleque. Então, Eu acredito muito que a comunidade ela mudou o CF4 e o próprio CF4 ele vem fazendo essa comunidade também mudar e mudou muito. A comunidade, né, da 29, das 30, todas as quadras ali, 30, 31, 32, que a gente atende, eu acho que essa comunidade ela cresceu, ela mudou muito. Né? Ela simplesmente ela aflorou.
Então a gente está trabalhando com alunos. Ah, mas você. Não, esses meninos aqui não tem mais nada a ver. Até recebe alguns pais, voltando a falar dos pais, aí o pai chega lá assim pra gente e fala assim: Eita, Alexandre, eu te dei muito trabalho, mas não fala pro meu filho, não. Não, cara, isso aqui tá aqui com a gente. O que aconteceu no CF4 fica no CF4. Não, mas é muito interessante, né? A comunidade literalmente mudou. Mas muito a bom. gente. Ah, tá, pode falar. Não, pode falar. Eu vejo essa questão, e aí é uma coisa que eu brigo pra caramba. Por causa do INDEB. Você vai lá, você acaba ranqueando as escolas. E esse ranking, ele não é saudável. Porque qual que é a diferença dos CEFs? É o público. Às vezes você atende um público de zona rural, às vezes você atende um público de zona urbana, às vezes você atende o público do entorno. Então, o que está diferenciando ali é o público. O ensino é o mesmo, os professores são os mesmos, o compromisso que as direções. Por isso que é o podcast dos diretores. Porque a gente quer mostrar para quem não está em direção, para quem às vezes não conhece o que é a vida do diretor, esse compromisso que a gente tem. Cara, a gente tem um compromisso enorme. Chega a época de DEB, a gente fica doido, vai atrás e avisa os meninos, e pede para os meninos não faltar, e faz conta. Isso me deixa meio triste, eu vou falar para vocês. Abre seu coração, Não, vou falar, eu já Vai lá, falei vai lá, tô isso. aqui. Você acaba criando uma competição que não é saudável. Que às vezes o pai olha o IDEB naquele momento e daqui um ano, daqui a 3 anos, desculpa, que são anos ímpares, né? Cada 3 anos, o IDEB diminuiu ou aumentou. Isso não quer dizer que a escola ficou melhor ou ficou ruim. Quer dizer que naquele momento, aquele grupo que entrou de alunos era melhor. Porque a construção é uma construção a longo prazo. É por isso que eu falo. Quanto mais tempo você tem uma equipe fechada, maior e melhor é o seu Sim. trabalho. Eu já cheguei lá no 7.6, cara. Hoje em dia já não tá mais assim, mas eu já cheguei lá a ter 60% dos meus professores em regime de contrato temporário. E aí você não acaba tendo uma construção. Tem aqueles professores que eles gostam tanto de 7.6, que eles acabam fazendo contrato e voltando, mas a gente não consegue fazer aquela construção. Você imagina nossa semana pedagógica do começo do ano. Esse ano que eles resolveram pagar 2 dias, foi 2 dias, né, para Os contratos. os contratos. Mas ano passado, por exemplo, foi uma semana de semana pedagógica e aquela escola que tinha, eu não sei quem me falou, que disse que não fez a semana direito, que tinha um professor efetivo, o restante Como é que era você tudo. coordena, Então, né? como é que Como você é que você coordena? coordena? Como é que você faz ali? Porque na semana pedagógica é onde você constrói todo o ano da escola. Então, os projetos, como vão se realizar, a questão de avaliações, ó, esse ano tem SAEB, Os combinados esse com os ano tem DEB, professores. e aí como é que a gente vai fazer isso? E depois da pandemia, cara, ficou mais escancarado isso. Então eu vejo, como eu vejo, vocês podem até não concordar comigo, ou Na alguém pode não verdade, na concordar, mas acaba verdade, criando um canibalismo entre as escolas. Sim. eu tô achando ótimo o que você tá falando. Eu ia falar algo mais ou menos parecido com o que você falou, só que você foi e falou melhor. Porque, ué, você vai pegar a construção, cara, de 3 anos de trabalho. Igual vocês estão aí, você tá há 30 anos na escola. Você teve altos e baixos no IDEB. E aí você teve pandemia que, pô, zerou, né? A pandemia zerou. Deu pane total, bugou e a gente teve que reconstruir. Ainda estamos, né? Não, ó, a gente tá aí, ó. Um menino que, por exemplo, eu sempre falo, eu sempre cito isso. O menininho que entrou na primeira, a Juju. O primeiro ano da Juju foi online, cara, numa tela. Como é que você ia? Ela alfabetizou online? Ela chegou a Foi alfabetização online, cara. E aí, como é que você faz? O primeiro ano e a metade do segundo ano online, no computador. E aí eu lembro que eu fui sentar com as professoras de atividade, elas ficam com raiva de mim às vezes. Você é professor de física? Eu falei, calma, professora, calma. Sentar com o grupo, logo depois da pandemia, sentar com o grupo do terceiro aninho para planejar. Porque eu também planejo com os professores, quando eu tenho tempo, porque a gente Sim, na direção, e aí esse papel pedagógico fica mais com o vice-diretor, né? Mas quando a gente tem tempo, a gente vai sentar lá para planejar lá. Falei, gente, ó, vamos pegar leve na letra cursiva. O moleque tava numa tela, não copiava no quadro.
vamos escrever um pouco mais devagar, vamos continuar a focar na caixa alta para ele conseguir identificar, não vamos ficar cobrando a letra cursiva nesse momento. Então, assim, é toda uma construção. E essa molecada tá onde? Sexto ano. Eu acho muito interessante como é que uma professora de anos iniciais consegue alfabetizar uma pessoa. Eu acho uma coisa assim, Negócio absurdo. absurdo, literalmente. Eu fico observando, quando meu filho foi alfabetizado, eu fiquei olhando para aquilo e falei, como é que pode? Um dia ele não sabia, no outro dia ele começou a fazer os garranchos, no outro dia ele lia. Você fala assim, é quase mágica, mas não é mágica coisa nenhuma, né? É profissionalismo. E eu acho que isso aí é o que tá faltando muito quando a gente pensa quando a gente pensa em professor, né, e pensa como as pessoas veem o professor, eles não veem muito o profissional, né? Vê o professor que está ali, que está com o filho, mas não vê a pessoa que foi preparada para desenvolver aquela função. Isso aí não é bem-vindo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, você está com anos iniciais, ensino médio. Ensino médio. Aqui, Só ensino só médio. ensino médio. Nós estamos só com anos finais. A gente costuma falar que a gente é o caminho esquecido. É isso que a gente fala. Eu ia fazer essa pergunta. É o caminho A gente ia esquecido. trazer É o você. elo perdido. É o elo perdido. Por que que acontece? Quando a gente para observar um CEF puro, né, anos finais, você vê todo um conjunto de projetos para as aprendizagens iniciais e de repente ele é esquecido. Quando ele chega para a gente, simplesmente é esquecido aquele grupo. E aí depois eles voltam a ser observados lá no ensino médio, né? E isso faz com que os CEFs andem, cada um do seu jeito, cada um tentando compreender o que está acontecendo, como é que vai fazer, como vai deixar de fazer. Tanto é que a análise que a gente faz, análise de aprendizagem. A gente tem um grupo, a gente pega todos os meninos e vê como é que estão as aprendizagens deles até o 5º ano, quando eles chegam para a gente. E dali a gente percebe o índice de aprendizagem para eles chegando lá no 9º ano. E a gente percebe que existe uma discrepância em relação a essa faixa que estava subindo no fundamental inicial e ela começa a cair nos anos finais. E não é falta de trabalho. São falta de políticas públicas em direção a esse grupo específico. Muita política para o início, muita política para o fim. Não. Né? É o irmão do Mas meio. esse irmão do meio aqui É o irmão do meio. é deixado para lá. E aí, falar em projeto, ele pode falar de todos os projetos, de todas as características que a gente tem lá no CF4, né, de tudo que a gente vem fazendo por lá, para falar assim, não, mas vocês não estão fazendo. Estamos fazendo Gente, muito. Vocês fazem Fundamental 2, a gente discutiu aqui com a Rose que ela passou, né? Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E eu sempre bato nessa questão. Não tem projeto para Fundamental 2. A gente tá, por exemplo, eu até citei aqui que a gente está no Alfa Letrano. Um Alfa Letrano, um abraço para os meninos do Alfa Letrano. Que tá ali com os professores de 2º ano e querem ir lá. Aí a gente tem projetos para o ensino médio não sei o quê. E o Fundamental 2, cara. Aí você imagina, ele tá com 10, 11 anos, mais ou menos. Ele sai da 5ª série, 5º ano. 5ª série é pra gente que é velho, né? Mas ele sai do 5º ano com uma professora. Ele sai lá com um professor. E aí ele chega no 6º ano, bicho, ele tem 9 ou 10 matérias. 11 matérias. Porque tem os PD, né? Tem os O PD de vocês, né? Tá com 11 matérias. Você imagina, o muita loucura. cara tinha assim, ó, quem é seu professor? Era É o tio Alexandre. O meu E aí ele era a tem... professora Elizabeth. Ela, até hoje eu lembro, lá, 98. Aí do nada, eu tava lá no CF11 com o Luiz. Eu só sabia mais o Luiz, porque meus professores eram tudo. Todos eles eram uma coisa. Aí você tem que ir para um caderninho, agora você tem um caderno de 10 cara. matérias. Aí veio, para mim, o mais difícil foi a matemática. Porque a matemática, eu era bom. Só que aí ela mudou e eu não vi. Botou X. E eu não entendi. E para mim, na minha Botou cabeça, X. até hoje, eu perdi tipo uns 3 capítulos dessa novela. Perdeu o X da questão. Eu perdi o X da questão, entendeu? Então eu cheguei lá e aí eu não sabia. E aí começou aquele negócio todo e aí eu me enlouqueci. E assim, o que eu acho que tinha que ser mais urgente era um projeto de transição entre modalidades. E
A Rose do A Pen Rose, 3? eu tô falando, gente, a gente recebe aluno no primeiro ano que ele não tem o básico lá, ele não aprendeu o básico no nono, no oitavo lá, ele chega sem esse básico. E a gente também escuta muito essa fala dos professores lá. Mas os meninos chegam aqui, eles ainda fazem palitinhos. É porque, assim, não existe uma política de transição. E a gente acaba no sexto ano tendo que se virar para a gente conseguir fazer o início de sexto ano mais parecido possível com uma escola classe, que é impossível. O menino ele vai ter que trocar de professor pelo menos Tem 4 vezes, 11 né? professores. Ele vai ter que trocar pro seu caderno. Os meninos se embaralham muito com o caderno. E aí a gente conversa, os professores colocam nos projetos de PD, ó, vamos ensinar o menino como é que ele organiza o caderno. Ele está acostumado, a professora estar o tempo todo do lado. O menino tem referência na escola, então ele está assustado, chama a professora. Ele precisa do banheiro, ele procura a professora. Chega lá, ele perde a referência. A gente percebe isso muito nítido. Na primeira semana, eles ficam sem rumos. É um intervalo, eles ficam sem rumo. Eu posso ir para cá? Cadê a professora? Quem é que vai me colocar na fila? Né? Então, assim, não existe um projeto. Eu acho que cada escola acaba fazendo esse próprio projeto. E acontece também o mesmo entre a saída aqui O nono ano. do nono ano para o ensino médio, porque é outra mudança de muito grande aí. E assim, eu não vejo muito esses projetos de transição. E aí, aproveitando a fala aí do Alexandre em relação ao tempo de escola, eu cheguei lá no CF4 em 2016. Então, essa geração toda aí, que o Alexandre citou, muita gente, eu achei fantástico, porque eu cheguei na escola e era um grupo gigantesco de professores efetivos que estavam juntos, ó, desde 2002, então era um grupo muito grande. E aquilo fazia muita diferença. Porque a gente tinha uma segurança quando eu, por exemplo, trabalhar um projeto. Você tinha uma segurança, porque tem um professor, não, fica tranquilo, esse projeto aí, ele é mais tranquilo pra gente, né, pra gente desenvolver. Só que aí foi o período das aposentadorias, né? E ali de 18 até 20 foi assim, ó, de 6, 7 professores aposentando, né? Aí o Alexandre continua lá, a gente ainda tem Uma alguns renovação colegas lá. forçada. Foi. Só que assim, agora que a gente está recebendo um grupo de efetivos, né? Nesse período da renovação, eu acabei indo para coordenação. E o que a gente percebia? Todo início de ano, a gente tinha que fazer o mesmo trabalho. Então, vou explicar como é que é o projeto. A gente não consegue avançar Tinha que voltar do do zero. zero. A gente não consegue pegar o projeto aqui e pensar, poxa, esse projeto aqui, a gente já conseguiu estabelecer isso. Como é que a gente pode melhorar? A gente não trabalha com melhoria. No ano seguinte, a gente junta todo mundo e Isso é vamos de péssimo, novo. né? É Para o muito estudante. ruim, muito ruim para toda a É estrutura. péssimo para o estudante, é péssimo para a escola como em relação às aprendizagens. Até porque, assim, quando o grupo está coeso e está indo bem, ele não pensa assim, ah, então vamos fazer outro projeto. Mas se o grupo muda de uma vez, às vezes você chega, gente, a gente vai continuar o projeto. Não, 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 esse projeto aí. Não curti muito, não. Gente, mas não tem como parar agora. Aí fica, ah, não, então porque o diretor está empurrando o projeto goela abaixo. Mas não é assim, porque já estava sendo construído com uma ideia de acompanhar esses meninos durante 4 anos. Então, o projeto tinha que ser para 4 anos, É porque tem que ter né? uma coerência, né? Tem que Sim. ter aquela continuidade. E aí você. Se não aconteceu, aí pronto, aí se perde. E voltando aqui nas exatas, a gente tem esse probleminha, né? Chegou lá dos anos iniciais, com uma matemática bem concreta mesmo. Material dourado, Eles estão tocando nas coisas, eles estão tampinha. contando literalmente. E de repente, quando ele chega lá no sexto ano, a gente precisa que o menino abstraia. Tem que ter um abstrato. Só que eu acho que aí, de novo, está faltando políticas em relação à própria matemática, o ensino da matemática, para fazer essa ponte do caminho do concreto para o abstrato. Porque senão ele vai ficar procurando um X para sempre, não vai encontrar o X. Encontre o X. Até agora. Encontre o X, quem ele faz souber a onde seta. tá, O único, Aqui está o X. o único X que encontra é o do professor, né? É. Marcando lá que está errado. Então aqui o X, aqui o X. Então, eu acho que existe o grande problema da matemática, que vai para as exatas, vai parar na física, vai parar na química, vai parar em todo mundo que for trabalhar com esse caminho, é porque não existe essa transição do concreto bem construída, bem marcada, para abstração. Então, o menino sai do concreto e ele entra no abstrato, quando ele chega no abstrato, ele não encontra nada, porque afinal de contas está bem abstrato. Mas Né? só complementando, e isso é uma crítica para a gente construir. Eu sempre falei que eu tenho anos iniciais e tenho ensino médio. Tinha que ter uma conversa, tinha que ter uma coordenação, tinha que ter uma interação entre professores do quinto ano com os professores do sexto ano.
Por exemplo, vocês recebem de quem? Quais Classe são as 1, escolas que... Classe Quatro. 1. 14 Ou 14. e 19. Pois é. Os professores dessas escolas já sentaram com os professores da sua escola? A gente fez um movimento, mas foi assim, um movimento voo solo, né? A gente juntou a equipe de coordenação lá da escola e falou, vamos conversar com o pessoal das outras escolas para a gente entender quem a gente vai receber, né? E Que aí legal. a gente conversou lá pedi para o Alexandre fazer a conversa entre os diretores, fez a ponte, identificou, a gente foi. E a gente foi, a equipe do CF4 foi lá no 1, no 14 e no 19, conversamos. Cara, muito, muito interessante. Foi Porque, por exemplo, produtivo? muito. A gente recebia situações do seguinte fato: ó, esses alunos aqui, eles têm um conflito. Esse conflito é um conflito familiar, é algo fora da escola. Pra gente aqui foi muito difícil trabalhar com esses alunos juntos. Então a gente fez todo um trabalho. Hoje a situação está totalmente estabilizada. Eles chegam pra gente, a gente sabe, esse fica nessa turma, esse fica nesse, né? A gente observa a movimentação deles para evitar que o pai tenha que ir na escola de novo para resolver o mesmo conflito que já resolveu lá. Muito inteligente. E é algo que a gente não faz ideia, porque a gente recebe os meninos e começa a conhecer ali. Então, por exemplo, a gente recebeu alguns alunos TEA. E o aluno TEA, ele tem uma característica muito específica. Cada aluno tem a sua característica. Cada um tem Então, o assim, seu olha, grau, esse seu- aluno aqui é um aluno TEA que ele precisa disso aqui. Esse aqui é um TEA que ele é um pouquinho mais alto. Essa nossa conversa, a gente conseguiu preparar toda a equipe para poder receber esse aluno, né? Aí tem o projeto Transição, que existe, mas o projeto Transição, ele é muito... Eu acho que Tímido. ele é muito tímido. Os meninos conhecem a escola, eles É passeiam só lá. isso, É né? basicamente isso. Mas, assim, um projeto de transição de verdade faria uma diferença enorme. Eu, E aí, uma consequência, a gente falou da matemática, mas em relação à leitura e interpretação, o menino começa a desmotivar. E aí a gente recebe, assim, os índices de prova, de nota de oitavo ano, é muito problema de leitura e interpretação. A gente vai conversar com os professores e fala assim, o menino, ele não quer nem ler. Ele não quer ler por quê? Porque ele não tem o básico ali. Ele sabe, eu vou ler, mas eu não entendo aquilo ali. Eu tô carregando comigo desde 6 anos aquele problema de interpretação. Ele começa a ficar desmotivado. Então, nosso trabalho é vamos motivar o menino novamente para que ele consiga interpretar. Porque se ele não consegue interpretar, assim, a gente fez um movimento na última prova, foi conversar com os professores. Ó, leiam a prova com os meninos, leiam a questão com os meninos. Não, ninguém passa a resposta, mas leia a questão com os meninos. E aí parava para ler, e eles falavam, nosso índice assim, de avaliação de interpretação melhorou muito, Parabéns. muito por conta Ele disso. falou Essa soltou duas joias aí. essa é a quebra. Por que é a quebra? No quinto ano só tem um professor. A gente tá fazendo CAED, vocês fizeram Uhum. CAED. Sim. E aí no quinto ano só tem um professor. Depois você tem 11 professores. E 11 professores não vão ter aquela visão. E eu não tô criticando Sim. o professor do Fundamental 2, pelo contrário, tô criticando o sistema que é colocado ele. E aí ele não vai ter atenção porque ele tem, sei lá, 10 turmas. Lá tá com Dependendo. 3 aulas, né? Então 30, 10 turmas. Dependendo, tem todas as turmas. Né? Pois é, então assim, então o cara não tem aquela atenção que o professor que tá no quinto ano tem. E Até tem a pela- quebra do conteúdo. Tom, tu sabia que o sexto não retém e o sétimo retém. Aí quando ele for pro oitavo, o oitavo não retém, o nono retém. Aí eu tava conversando uma vez com o professor, com o diretor de CF, ele falou que ele tava com um problema enorme com os oitavos anos, com o oitavo ano. Por quê? Os moleques sabiam que estão naquela fase de 14, 15 anos, 13, 14, ou como diz a Rose, hormônio. Muito. O menino tava lá pouco se esforçando, Até o cheiro dos porque até o cheiro dos meninos, se esforçando Aquele para passar suor. de ano, porque ele sabe que ele só vai ter retenção no nono. Até o próprio sistema, cara, ele é cruel com a gente de não ter a retenção, porque você acaba não tendo um compromisso. Aí você pega o molequinho lá do sexto ano. Ele tá lá empolgado, que tem a tia, tem o tio Alexandre, aí ele entra, tem 11 professores, ele ainda tá ali se amarrando e doido. Lá é a sala ambiente, Isso. mudando de sala. Não, é sala do aluno ou sala do ambiente? Ambiente. Ambiente. É. O aluno dele- O aluno mudando de sala, o moleque tá numa sala hoje e ele tá na outra sala. Aí ele se adapta o sexto ano, ele fica perdido no corredor, ele. Onde que eu vou? Você sabe que acontece isso, né? Muito. Tem que botar a setinha e tal. Deixa eu complementar. O pai. Acontece a mesma coisa com o pai. O pai chega lá, o pai de aluno de sexto ano que nunca teve, assim, é o primeiro filho que tá chegando no sexto ano, ele chega com quem é a professora que eu quero falar?
eu tenho que falar. Não, a gente tem que marcar aqui uma reunião com um grupo de professores. Não, mas eu quero falar com a professora dele. Não é uma, são 11. Então, Mas ele vai para onde? Porque ele pede essa referência. Qual a sala dele? A gente tem que fazer um trabalho também com os pais, explicando, ó, aqui é um pouco diferente, a referência é outra, você vai procurar coordenação, né? Então todo esse trabalho a gente tem que fazer com o pai também. Não é só o aluno. Isso tudo é falta do quê? Do olhar. Agora, esse olhar é de quem faz essa política pública para o Fundamental 2. Sim. Porque a gente, nós somos o Fundamental 2, não é vocês. Mas fica uma nau à deriva, porque você vai para cá, aí você vai para cá, aí de repente muda, aí fizeram ciclos, né? Aí tá o ciclo 6º, 7º, 8º e 9º. E a gente tem que ficar. Até questão do conteúdo, Tom. Uma coisa que eu batia muito era o. Vamos lá, eu sou de exato e sou de física. Hoje é 9º ano, mas na época que eu trabalhei era 8ª série. Era física e química. O professor nem dava aula de física, nem dava aula de química. Porque ele dividia lá, um semestre ele dá química, ele dá soluções, aí no outro semestre ele dá física, ele dá movimento, mas ele nem trabalha bem a química. Por que já não divide ali agora que é o 9º ano? Olha, já que você tem 11 professores, põe 12. Já dá iniciação à química, tira um PD, nada contra os PDs, mas tá para o ensino médio. Tá para completar a carga, o PD infelizmente se perdeu, né? Sim. E tá acontecendo com as trilhas e com o projeto. Tá acontecendo com as trilhas e com o projeto de vida para o ensino médio. Eu pensei que era baixinho, Cris. Não, não, mas a gente fala baixinho, né? Olhando ali. Que tá para complementar a carga Ninguém com o vai ficar professor, sabendo. ninguém vai ficar sabendo. Vai não. Que o professor não pode ter 26 aulas, 24, ele tem que ter 30. Sim. Mas ele não esquece que ele vai ter 10 diários para fazer. Mas enfim, O projeto de vida é uma ideia excelente. pena que não está sendo Só que atualmente ele não tem sido executado da forma como ele deveria. como ele foi E já foi planejado. questionado já, e aí a resposta que eu tive, pelo menos, foi um vou ver e te falo. Foi o famoso, Na volta a gente compra. na volta a gente conversa. Então, estamos aguardando a resposta, Até né, hoje, nada. para que essa ideia, de fato, ela seja bem executada. Então, só para complementar a sua fala aí, em relação ao 8º ano, né? Quando o Alexandre entrou lá na direção, na época eu estava na fundação, a gente fez um trabalho para conscientizar os meninos e até as próprias famílias da importância do aprendizado e nem tanto da nota. Né? Então, assim, quando você vier aqui para a reunião, pai, pergunta como é que está o aprendizado do filho, não pergunta a nota, pergunta o aprendizado. Ele Assim, tá aprendendo. é muito difícil, né? Uma quebra, sim, porque a gente está quebrando uma Até cultura hoje, gigantesca. Lembrei E daquele aí? meme que o cara faz. Desse jeito. E aí o negócio tava, a gente percebia que tava engrenando, né? Tava funcionando. Aí veio a pandemia. Até hoje a gente não conseguiu parar para conversar sobre retomar aquilo. Voltar Zerou, para aquele literalmente, padrão. zerou. Não, de 2020 pra cá a gente bugou a máquina. Zerou. Você tá no looping eterno. Então, quando você pensava nesse pensamento de pai, não fala nota, fala aprendizagem. Aluno, qual foi uma nota? A pergunta é, você aprendeu? Pergunta para você mesmo, não pergunta qual a sua nota. Pergunta, você aprendeu? Se sua resposta for não, a gente tem que começar a procurar um caminho para você aprender. Então, a nota em si, a gente falava, isso não vale muita coisa. Até porque o próprio ciclo já permitia esse avanço, né, do 6º para o 7º, do 8º para o 9º. Né? E agora, só batendo um pouquinho de frente contigo, eu estou contra a reprovação. Eu também sou. Então estou batendo de frente. Não, eu tô Mas contra a é reprovação. claro que eu sou contra a reprovação, né? Mas desde que você esteja fazendo um trabalho consciente em relação às aprendizagens, como estão acontecendo as aprendizagens. Porque isso aí é um problema que a gente tem. Os meninos, pelo menos no ensino fundamental, final, eles estão eles crescem muito rápido. O sistema hormonal deles é sexto muito ano, o violento. moleque é pequenininho, tal. Quando ele sai no 9º, tem mais barba do que eu, pô. Quando você deixa um menino ficar Aí tá atrasado, difícil, né, Tião? Um cara com mais barba que você. quando você deixa um menino ficar atrasado, ele tá lá 2 anos atrasado no 6º ano, parece brincadeira. A gente infantiliza o menino. Ele não, mas ele tá aqui porque não aprendeu. Ele vai ficar infantilizado. Ou pior, ele faz com que os meninos do 6º ano cresçam muito rápido. Né? Então, pra gente é extremamente complicado quando você tá com um menino muito atrasado. Porque ele vai ficar muito infantilizado, vai ter brincadeiras de criança que não cabem mais para ele. Ou ele vai fazer os meninos
literalmente crescer e não é um crescimento, vamos falar assim, legal, saudável. Não é um crescimento saudável. Por etapas, né? Exatamente. É. Então, assim, a gente tem que fazer com que o menino esteja com o grupo dele, com a faixa etária dele, aprendendo naquele grupo. Pra gente é o melhor. Mas a minha crítica com ciclos não é questão de não reprovar. Até porque as professoras do 5º ano, que eu amo, do 3º ano, que eu amo, e do ensino médio, que eu amo todo mundo, gente. Eu fico assim, gente, vai reter o menino por quê? A gente tem que ter o quê? Conteúdo, a gente tem que procurar, não é? Complementar o conteúdo do menino. Você vai reter o menino, no outro ano, qual vai ser o trabalho de recomposição de aprendizagem que você vai ter? É o que você tem lá no 6º. Né? O menino tem o 6º, ele chega no 7º. Aí o menino, ele, pô, eu não vou fazer nada porque eu não vou ficar retido no 7º, eu me viro. Mas aí você consegue mensurar que o menino, às vezes, não teve um bom aproveitamento no 6º. E o que você vai fazer para recompor essa aprendizagem no 7º? É a mesma coisa do 8º pro 9º. A gente tem que recompor a aprendizagem. Ó, uma coisa que vocês pegaram, superação. O moleque tá com defasagem no 4º ano, aí ele entra na superação, ele pula pro 6º, ele pulou o 5º. E aí, o 8º também. Superou. e aí o menino tá no 5º, e aí, ele passa pro 7º, ele pulou o 6º. Ele superou o 6º. Cadê o conteúdo do 6º? Você tá vendo? Superou. Superou. Cadê o conteúdo do 6º? É aquela velha, é o que a gente sempre fala aqui. Tá faltando aquela velha política para você trabalhar, porque você imagina, o 6º ano ele é fundamental, né? A gente que dá aula de exata, a gente sabe o tanto que fazer o 6º ano, e não só exatas, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, exatas e rock and roll. Sabe que aquela defasagem que ele vai ter no 6º em matemática, ele não vai recuperar nunca no 7º, se ele não tiver uma boa vontade, ou se a escola não criar ali um mecanismo que faça com que tenha essa recomposição de aprendizagem. Como as pérolas, cara, que eu te cortei. Não. Quem pegou, pegou. Ele falou sobre... O que eu tenho visto é que são 2 gestores muito estratégicos. Eles são muito estratégicos. E aí eu fico me perguntando quais são os projetos. Claro que vocês falaram alguns, mas quais são os projetos, o carro-chave... Carro-chefe. Acho que eu misturei igual o Chapolin Colorado com dois o Chaves lá. O Chaves. Então, qual é o carro-chefe de vocês lá? O que vocês falam? Isso aqui a gente faz e dá certo. Eu posso complementar? Quantas turmas são? E vocês têm integral. Falem das turmas e o integral de vocês. Contigo, vamos lá. É porque lá na escola a gente tem turmas do regular. A gente tem 17 turmas pela manhã e 17 à tarde. A gente trabalha também com EJA interventivo. Eu não sei o que é. Então, é uma EJA que foi feita para alunos especiais. Né? Então não é uma classe especial, é toda essa recomposição de conteúdos, né? E aí a gente trabalha com alunos DI, Down, e DMU, que é com múltiplas deficiências. Então, foi uma ideia muito bacana, a gente conseguiu um grupo muito bom para trabalhar lá. A nossa escola vai virar polo de 2º segmento de EJA interventivo. Aí ela é dividida por segmento, né? O primeiro segmento é como se fosse anos iniciais, o 2º segmento é como se fosse anos finais. E a gente está com essas turmas de EJA interventiva lá também. Né? Não existe um 3º segmento. Há uma apreensão muito grande com os alunos quando eles finalizarem no 2º segmento lá com a gente. Esses alunos vão para onde? Regulado do ensino médio. O caminho hoje é o regulado do ensino médio. É o regulado do ensino médio. Mas, assim, aí a gente tem também integral, né? Integral parcial lá na escola. No turno contrário. Sexto e 7º ano eles trabalham no turno contrário. Né? E a gente tem várias atividades, tem música, tem esporte, tem reforço de português, matemática. A gente também é polo de altas habilidades lá na escola. Então a gente tem altas habilidades de exatas, né? E que a gente trabalha com robótica, com programação. Tem altas habilidades de língua portuguesa, a gente tem 2 alunas escritoras, né? Uma delas é ex-aluna, a outra continua lá. A gente tem altas habilidades de pedagogia, a gente está com a carência, né? Pedagogia a gente está com a carência. E de arte.
a gente está programando para esse ano, a gente conseguir fazer uma exposição lá nas obras artísticas. E aí a gente é polo do Gama, a gente atende tanto particulares como Eu já mandei aluno pra lá. escolas públicas, então eles atendem lá, né? Assim, de turma é o que a gente tem. Né? Aí, Tom, olha só Muito que bom, massa. hein? Não, e olha só que legal. Completinha. a O escola. CF4 tá guardadinho ali, ó, naquele espaço. Às vezes, quem tá assistindo, quem não conhece, quem só conhece as escolas mais centrais, não sabem, não conhecem o trabalho que esses caras estão fazendo lá, que eles estão dando continuidade aí. E assim, eu fico maravilhado. Eu vou fazer aqui Um tem depoimento. uma menininha que eu chego e eu vejo que ela chega, o pai dela coloca ela na cadeira e ela entra na cadeira. E um dia ela tava com trabalho, cara, assim, ela toda empolgada, o pai dela colocando ela na cadeira. Um abraço pra esse pai, eu acho massa esse pai e essa mãe. Toda vez eu chego lá, eles estão levando ela. E ela tava com cartaz do trabalho dela, que eu tinha certeza que ela ia apresentar. Se eu não me engano, era um sistema solar, uma coisa assim, velho. Então, assim, o trabalho de vocês aí no CF4, bicho, é de excelência. Eu tô vendo ali, ó, 20/3/73. Desde 73, tá ali formando. O 7/6 também é de 73, também é de março, só que é do dia 17. Eu sou 3 anos mais. 3 dias mais velho. Aí, é o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho, mas vocês estão com mais moral do que eu. Gente, Nada. conhecer o CF4, né, Tom? É uma escola nova. E assim, acho que depois dessa conversa aqui da gente, a gente vai chegar naquele momento, E que é o esse momento, momento. né? Pode A gente, falar? calma. Conhecendo o CF4, sabendo desses projetos de robótica, que ele é polo de altas habilidades, que ele é polo de eixo interventivo, e tem 17 turmas. Momento! Emenda! Olhem para a câmera e façam aí o Tá pedido. tudo certo lá Tudo. no Tá CF4, faltando não alguma precisa coisa? nada. Eu sei que tem que cobrir uma quadra, não tem que A cobrir quadra a gente já outra. falou lá, são 2 quadras pra gente cobrir, né? Que na É. verdade que é um espaço de lazer. O nosso é um espaço de lazer, não é quadra não. Coletivo. Tem forma de quadra, é marcado como quadra, mas não é quadra, é espaço de lazer. Incrível que pareça. Né? Não, tá faltando muita coisa. Muita emenda parlamentar, a gente tá precisando mexer nas nossas calhas, precisando mexer nas nossas calhas, tá precisando instrumento musical. Pô, a gente tá quando a aula de música do pessoal do Integral, estamos precisando de instrumento musical. Estamos precisando de pintura. Ar-condicionado. Vamos esquecer o ar-condicionado? A central elétrica, né? Não A adianta a subestação. subestação. Obrigado. Vocês não pessoal. tiveram reforma na parte elétrica, não? Nada. Gente do céu! Emenda pra parte elétrica. Emenda a parte elétrica. Emendar a parte elétrica ficou melhor. É. Mas lá tá emendado mesmo. Mas eu né? A acho gente que vem fazendo esse pedido. o serviço da parte elétrica, se eu não me engano, ele está previsto no plano de ação das escolas para 2025. Então, Sim, vale, Mas né? 2025, faltam 5 meses pra acabar. Exatamente. Então, vou mandar um abração para minha coordenadora Cássia, para lembrar da gente lá do CF4 na parte elétrica. Um beijão para você também. Cássio, ó, a gente sempre fala de você e a gente sempre te elogia aqui. E eu acho que vai dar certo, porque esse ano ela, não sei se na caixa d'água de vocês estava com algum problema. Nossa caixa d'água aqui, ela foi reformada pelo plano de ação, que agora é até a empresa Buriti. Então ficou um trabalho bem bacana. Eu acho que esse Não, a ano nossa ela vai caixa d'água entregar também foi reformada, só que na outra equipe. na outra. Na outra equipe, no Que outro plano. era ainda do tempo da outra equipe. Exatamente. Contato e tal. Exatamente. É. Mas também ficou muito boa, nossa caixa tá bem tranquila. O que Mas está tem faltando é muita a parte melhoria. elétrica, Tem né? a Porque é parte da elétrica. década de 73. Literalmente. Com um fio rígido e tudo, só que for lá, Ô, você vai perceber isso. eu fiz uma coisa boa. Quando reformou lá, eu fiz um plano lá com os caras. Eles são difíceis. Eu não sei essa empresa. Essa Mas empresa agora eu eu gostei. discuti lá na época com os caras, eu discuti no bom sentido. Sim. E eu consegui individualizar os blocos. Então, cada bloco tem a chave. Cada sala você identifica lá lâmpada, tomada, ar-condicionado. Muito Então, bom. se tivesse, dá um curto. Ah, entrou em curto. O cara colocou lá alguma coisa. Eu vou só lá, desligo a tomada, ou a lâmpada, ou o ar-condicionado. Consigo fazer a manutenção sem apagar o bloco inteiro. Porque antigamente eu tinha que trocar uma tomada. Puf, desligava a escola inteira. A sua tá assim? Não, assim, essa parte está individualizada
Mas ali é literalmente um Frankenstein. É uma parte com estrutura nova. Em seguida, ela se liga numa estrutura antiga, que se liga numa estrutura mais antiga ainda. Isso tudo eu tô falando da elétrica. Não tem nem que ser seguro isso aí. Então, ela é desse jeito. Ela sai, passa por uma estrutura muito antiga. Eu não tô falando fio rígido. É literalmente aquele fio já moído, encolhido, que está funcionando. E de vez em quando dá um curto e você tem que ficar tentando entender onde foi que aconteceu aquilo Abre ali. curto numa tomada né? e você não E eles sabe. passam por dentro da estrutura de ferro. Tem as coisas de Eu ferro não que queria formam. sorrir, não, mas o E a gente- engenheiro elétrico da parada, bicho. A gente Tô rindo de avisa. desespero. Né? Cara, Porque a velho. gente fica pensando, cara, um desses fios que se fundiu com a parte da estrutura. Se ele descasca pelo tempo, Sim. encosta no ferro, puta, choque coletivo, velho. Aí sim, fica igual aquele episódio do Chaves. Hoje eu tô com essa referência. Foi. Porque lembra daquele episódio Todo que eles mundo ficavam... pegava Né? Quando acabar aqui, eu vou contar uma do Cristiano que tomou um choque na frente de uma mãe, mas depois eu falo. É muito engraçado. É sério, velho. Mano, Cara, muito engraçado. Mas assim, gente, as escolas, e aí é chato a gente falar isso, mas é necessário. A gente precisa de emenda. Porque o nosso pedágio, o seu pedágio é suficiente? não é. O seu pedágio é suficiente? Nem de longe. A gente consegue só nem o de básico, papelaria e gás. Só. E material ali, o básico. Então a gente, infelizmente, Uma torneira ou outra aqui. vive de vai trocar. emenda. Então aproveitem, Alexandre, aproveita aí, Helder. Vamos fazer um apelo aos deputados que vão lá conhecer o CF4, conhecer o Estão trabalho de convidados. excelência lá no cantinho deles, escondido desde 1973. Não, se esse pessoal aqui não conquistou o coração do público contando todos os projetos, o que eles fazem, o cuidado que eles têm de ir lá na outra escola para saber quem são esses estudantes que vão receber. O estudante nem é aluno deles ainda, eles já estão preocupados em como que eles vão atender bem essa galera. Então, o projeto de transição, eles estão indo um pouquinho além. Fora esse cuidado da leitura com a prova, para a interpretação, a questão da matemática. Pô, gente, parabéns, vocês são muito estrategistas. Acho que vocês estão fazendo. Estão dando tropa de elite. Vocês estão fazendo. Estratégia. Um negócio Tá dormindo? muito Segura aqui o inteligente. pino da, E aí, da, a da forma de granada. vocês se comunicarem também é uma forma muito agradável, né? Uma forma que dá para saber que a resolução através da comunicação lá, eu acredito que vocês devem ter isso aí de uma maneira muito tranquila, né? Mas a gente tenta. Não, mas eu vejo lá. Vocês têm uma equipe muito boa, cara. Ana, aquele abraço. Não, Fala aí, assim, dá se a gente manda for citar os nomes aí, aqui, a gente realmente. pode esquecer alguém, Não, E né? aí, é bom se Mas a nossa equipe O lá. Flávio caiu. Foi Veja quem só, que caiu? eu Flávio caiu no golpe. Eu citei Vanilda, citei Ivonete, aí fiquei pensando, caramba, por que eu citei nomes? Ó, beijo em você. Mas aí começou a faltar um bocado de gente que eu fiquei na minha cabeça. Ixi, aí vai Que eu ser falei, igual não, se eu aquela... começar a falar da galera antiga lá que fez. É assim, ó, esse abraço os não. meus coordenadores, É. os supervisores. Não, mas assim, a gente Pode tem- subir as letrinhas lá com o nome de todo mundo, pronto. Mas a gente tem uma equipe de coordenação muito boa, uma equipe de apoio muito boa. Assim, no geral, né? A equipe da cozinha, a equipe da limpeza, e claro, secretaria. E claro, a equipe de professores. A gente tem uma equipe de professores lá sensacional. Não, gente, se vocês for Isso falar é nome muito por bacana. nome, fica igual a cartinha do Luan Não, Santana. a gente vai esquecer Não, alguém. não. Que carta do Carta do Luan Santana que as fãs mandam, aquelas que... quilométrica. Ah, Ainda tá. manda carta ainda? Eles fazem Lembra cartinha. daquelas antigas lá? Eu- Manda, legal. Chão, você tá por fora. Você não teve fã, não, do seu tempo de juventude, as que mandava cartinha pra você? Eu sou TEI, eu nunca me peguei a nada. entendi. Eu começava a fazer, meu pai ficava puto, velho, que eu fazia uma coisa e quando meu pai, pô, agora vai, eu largava e fazia outra coisa. Até hoje, né, pai? Eu sou O que TEI. você é constante é na camisa preta. Pai, essa aqui é outra camisa, pai. Meu Não pai é a fica- mesma. Não, meu pai fala assim, pô, tu tem que ir com uma camisa diferente. Eu, pai, mas eu só tenho camisa preta. Eu velho. sempre vi com uma diferente. Mas é uma camisa preta sempre, pai. Pessoal, vamos fazer aquele pequeno bate-bola, entendeu? Só pra gente descontrair, passar pra a parte final. E aí, vamos lá, Alexandre, Raça Negra ou Black Sabbath? Ah, Black Sabbath. Não tinha pensado duas vezes. Raça Negra ou Black Sabbath?
Eu vou me abster. Raça negra. Raça negra. Raça negra. Então, não é raça negra. Não, titubeou pra falar. O que você gosta? Você gosta do pagode? Não, sou muito eclético. Você não gosta do pagodinho? Gosto do pagodinho também, gosto do rockzinho também, gosto de tudo. O Alexandre encontrei um showzinho de rock and roll direto. Quando a gente tá lá. Ele Sobrou um topa Tem lá. alguém- Tem alguém da regional especial que você gostaria de mandar um abraço? Rogério. Rogério? Rogério, grande abraço em você. Mandou Você, nem pro Flávio, ele não mandou um Nem pro abraço. Flávio. Flávio, cara, meu genro, um abraço. Pergunta que não quer calar. Genro é família? Pô, é família. Mas eu já. Ele. É, gente boa. Olha a demais. pegadinha. Ele senta no sofá e fica com o controle remoto. Cara, eu não dou isso de pra ele, não. Mas é família, gente boa demais. Ai, ai, ai. Ele Alguém... já abre a geladeira e pega uma cerveja. Ele não bebe, cara. Ai, Muito pô, bom, garoto bom. Garoto bom. Alguém da regional que você queira mandar um abraço? O Rogério já recebeu um abraço, né? É. O Agni. Agner, grande. Agner. Agner tá de férias, mas é o nosso De parceiro. novo? Ele falou assim: Ô, Tião, você manda- Eu mandei uma mensagem pra ele. Como é que faz pra conseguir tantas Ele férias falou assim? assim, ô Tião, um dia ele ligou lá e falou assim: pô, você manda abraço pra todo mundo, esquece de mim. Eu nunca esqueço de você, Na verdade- Agner, meu parceiro. Na verdade, nós queremos ele aqui. Traz ele aqui, cara. Cara, eu comecei com o Agni lá no CEP 15, a gente entrou junto na secretaria, meu irmão, foi uma parceria muito bacana. A gente trabalhou 6 meses junto, mas. Cara, Gente, eu vou revelar uma coisa. Opa! Vocês começaram com esse negócio, né? E chamaram não sei quem, chamaram não sei quem. Pô, cara, não vai me chamar mesmo, não. Beleza. Eu olhei assim, tranquilo, beleza. Aí quando ele falou assim, pô, cara, eu tô tentando te chamar. Eu falei, Não, ele não olha o WhatsApp. velho. Eu mandei, mas quando a gente começou o projeto aqui, aí eu mandei, pô, Alexandre, beleza? Porque eu também sou meio assim, eu falo, bom dia. E aí depois, aí ele não olhou. Eu falei, cara, te mandou uma mensagem. eu até falei pra ele, cara, se você quiser alguma coisa, você tem que me ligar. Você mandou uma mensagem, eu vou olhar essa mensagem sua 6 meses depois. E vou falar, e beleza. Não é como se eu tivesse mandado ontem. Não, é igual eu falo, eu mando oi e não mando texto. Eu Mas- falo, oi. Em vez de eu mandar, oi, e aí, beleza? Quer participar? Não, manda mas oi. é da nossa rotina, né? É muito assim, Mas às vezes tá a respondendo. gente tá sonhando, tem vez que a gente tá aí, né, Tião? Teve uma vez que a gente tava, nossa, quando for o episódio de tal gestor, vai ser tão bom. Nossa, e quando for o episódio de tal Mas vocês estão de pessoa. parabéns. A Entendeu? ideia de vocês, assim, é muitíssimo interessante. Eu né, não vi todos os episódios, mas os que eu estou vendo é muito interessante você ver como é que o diretor pensa em relação àquela comunidade, à escola dele, ou a própria educação em si. É muitíssimo interessante. Então, parabéns para vocês. E um Parabéns ensinamento que mesmo. fica aqui que não dá para um diretor chegar de cara, cair de paraquedas numa escola, sem conhecer a comunidade, querer ser diretor. Você fez uma construção. A sua história se confunde com a história do Você tá há CF4. 30 anos na escola, cara. Desde 2017, você construiu um caminho, você conhece, aí você tem todo um plano que você. Não, aquele aluno da década de 90, ele era assim, o aluno da década de 2000, ele já tinha mais essa característica. Agora, entende? Pós-pandemia. Então é algo muito lindo de ver, né? E aí bacana. Pós-internet. Aí a Juju falou assim, papai, que massa. O que aconteceu, Juju? No Interclasse, o Alexandre liberou o celular. Nossa. Aí eu, Juju, e aí? Pra que é? Pra me tirar foto. Mas, o Helder disse, papai, que pode levar o celular. Você pode olhar no aplicativo lá o que pode levar. Aí o aplicativo vai a mão da roda. E você vai lá, e você olha e não, realmente você Se pode levar o apropriar, celular. né, da tecnologia de maneira proveitosa. Gente, parabéns. Vamos perguntar, Obrigado. vamos Obrigado, dar aquela gente. pegadinha. Faz a pegadinha. Um livro. Só eu que falei o que eu quis. Gigantesco, Senhor dos Anéis. Nossa, Né? que A ideia ali dentro daquele livro é uma coisa absurda, né? Quem for ler tem que romper as 100 primeiras páginas. Muito chato, 100 primeiras páginas. Mas depois da 100ª, Você sabe que no recesso, no final do ano, eu tirei uns dias em casa, eu assisti a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit.
O Hobbit não assisti o Hobbit. Aí a Duda falou assim, papai, você não vai sair de frente da TV? Vou. Quando acabar aqui o vídeo, eu vou. Ela falou assim, papai. Mas por quê? Os moleques estão naquela geração de vídeo TikTok de 2, 3 minutos. Pegar a concentração dessa molecada é É baixíssimo. Né? canseira. Muito. Senhor dos Anéis, boa Boa escolha. escolha. Um filme. Filme, Eu Sou a Lenda. Eu não assisti esse filme, Esse né? filme é Aquele com o Will Smith, né? Will Smith, Eu, não Eu assisti, ia não. dar um spoiler agora, eu lembrei que era spoiler e eu calei antes de Foi. falar. Eu não assisti, dá um spoiler. ficção, Não posso, ficção é tem bom. mais gente que... Isso eu não assisti, Bacana. velho. Eu não assisti. Mas ele morre no final, né? Será? Só que Ai, assistir velho. saberá. Eu só Ou sei se que alguém deixar no venderam, comentário. venderam um monte de bolsa daquela que ele anda pendurado, né? Que acharam. Mas eu não assisti o filme, não. Agora, o Senhor dos Anéis, eu assisti no cinema. Era 25 de dezembro, né? Foi. Todo 25 de dezembro, acho que foi 98, 99, 2000 ou foi Eu acho que foi 99? 2001, Ah, eu o assisti no passeio primeiro. de escola. É. Esse filme de 3 horas. A Sociedade do O Anel pessoal é queria o se retorno ver do rei. livre mesmo de Foi no vocês. passeio da escola e eu toda Ah, alegre. não, lá vamos levar dormindo. eles pro Senhor Vai dos dar- Anéis, porque aí vai perder a manhã Um turno inteira. inteiro. É, Não, se ele ficar aqui, acabou. É. Aí eu vi onde que você aprendeu a ser estratégico. Já foi lá no... Passeio de escola. Pessoal, deixem aí um recado aí para a comunidade do CF4, para todos os diretores que vão assistir esse podcast. Primeiro, para a comunidade do CF4, eu me sinto assim, lisonjeado em estar representando o CF4. É uma escola que eu amo muito, uma comunidade que eu aprendi a amar nesse tempo todo que eu estou lá. E precisou de alguma coisa, vá até a gente está sempre lá para recebê-los, bater um papo, para construir, para modificar o que for necessário. Então, é isso aí. Assim, aprendi a gostar da comunidade e hoje eu também faço parte, aprendo muito com o Alexandre. Então, assim, vai o abraço para a comunidade, eu ando por ali, eu conheço já todo mundo, a gente vai no mercadinho ali na padaria, às vezes encontro meu pai, e aí, como é que tá meu filho? Então, assim, a galera ali tá... E também parabenizar vocês pela iniciativa. Bacana aqui. Gente, Agradecer o convite. a gente agradece aí, né? Essa visita de vocês. Isso aí é a mim, hein, cara. E eu- Não se preocupe, isso aí é a Vou mim. falar de novo, um abraço para todo mundo lá do CF4, tá? Manda um abraço. Like, aí, Dois Nota abraços para a 10. equipe. 3 abraços. Um abraço, CF4. Vou mandar um abraço geral. Abraço. Geral. Eu sou sempre bem tratado quando eu chego lá no CF4. Pai de aluno, né? Tem tratar que é bem. diferenciado, né? Não, mas eu Brincadeira. vejo que todo mundo lá é bem tratado, né? Porque não é, eu faço parte da Secretaria de Estado de Educação, que a gente tem. Todo mundo lá é bem Todo mundo é tratado. bem tratado. E, bicho, muito obrigado por vocês estarem aqui, por Obrigado a contribuírem vocês. com esse nosso pedaço. Que episódio que é esse que eu tô perdido? Esse é o episódio número algum. Eu não lembro Tu sabe mais qual é? qual que Eu me esse perdi, me episódio perdi no aqui. número 3, cara. É 6 7, ou 7. ou 7 é 8. É. Então, eu gostaria de deixar um abraço hoje para o pessoal da CTM, nossa parceira, que está convidada em algum momento, vai aparecer. Hoje eu tomei uma bronca lá hoje na CTM. Não, você lá, não velho. pode tomar bronca lá, não é possível, você está brincando. Eu quero deixar um abraço para o Sandro Santos, da SG Eletrônica e Informática, tá certo? Que sempre fazendo aquele Câmera, portão, É. CFTV, ar-condicionado. ar-condicionado, É. internet, tudo. tudo. SG Informática, que até hoje eu não descobri qual é o endereço dele lá na feira. Eu também não, mas a gente Eu vai sei que é lá descobrir. na feira, eu A vou gente vai descobrir. juntos Mas lá. é lá, SG Informática, Sandro Santos. E se você acha que vice-diretor trabalha mais que o diretor, deixa seu like. Se você acha que o nosso amigo Alexandre merece uma estátua de bronze na entrada da escola, Um busto? um busto não, a estátua de corpo completo, compartilha esse vídeo, tá certo? E se você gostou, deixa um joinha, se inscreve. Professor que não se inscrever,
não vai receber essa última parcela do Ibanês de 6%, dia que vai sair? que não sei quanto que vai sair. Mas Não teve- quem não não se teve inscrever no prévio. canal não vai Eu ganhar. tô com medo porque não teve Entendeu? prévio. Então é isso, pessoal. Gente, Muito obrigado. Curte lá, dá o joinha. Obrigado vocês, galera. Valeu. Valeu, Enio.